Olá, telespectadores da TV Prevê. Estamos iniciando mais um programa IESB Notícia e hoje o meu convidado é o professor Renato Rocha Zapater, que é professor do curso de Relações Internacionais das faculdades IESB Prevê. Tudo bom, Renato? Tudo bem, professor Said. Renato, nós falamos em relações internacionais, mas seria bom até que você posicionasse os nossos telespectadores de quando é que começou esse entrelaçamento entre as nações, se isso já é algo mais recente com as Nações Unidas, antes ainda das Nações Unidas, com a Liga das Nações, ou até bem antes, né? Porque a gente tem uma ideia de que os povos só começaram a se relacionar mais recentemente, mas é isso ou antigamente havia esses contatos, esse comércio, essa integração entre povos? Said, é muito importante nós salientarmos esse início, né? Esse início dessas relações que está lá no Oriente Médio, que está na Idade Média, que os povos sempre tiveram a necessidade de uma vida social. Então, quando as caravanas partiam ainda antes mesmo do capitalismo, a necessidade de uma vida social, de estarem trocando as mercadorias que excediam ali para a necessidade familiar, eles estavam assim fazendo relações, né, com povos de diferentes partes ali do norte da África. Então, essa necessidade de vida social já existe há algum tempo, e vem existindo até hoje. E hoje, devido a essa complexidade de interdependência, é onde o fato fica mais complexo, necessitando um maior entendimento aí dessas relações. É muito importante também colocarmos essa idade, essa nova idade que o curso existe no país e até no mundo, dando nome ao internacionalista, onde encontra um mercado muito defasado de profissionais da área, né? Então, fazendo com que a demanda por esses profissionais ainda esteja bastante carente. Então nós podemos dizer que as chamadas relações internacionais é bem mais antiga do que se imagina. E que tem muita, vamos dizer assim, concepção no comércio, quer dizer, sim, né? Quer dizer, tem muita relação, né? E também talvez até a sua concepção no próprio comércio, como você colocou, né? Sim, quando falamos em relações internacionais, não só questões diplomáticas podem ser colocadas em pauta, né? Hoje, em nossa cidade, mesmo com a facilidade do pequeno produtor em estar exportando e estar importando, entra um internacionalista por questões até da facilidade de conhecer novos povos, de ter facilidade de pesquisar gostos, culturas sociais, né, econômicas de outros povos, fazendo com que isso seja muito importante nessa negociação. É até bom nós desmistificarmos isso, né, Renato? Porque dá a impressão de que o bacharel em relações internacionais, muitos têm essa impressão, que vai trabalhar com diplomacia. Na verdade, para trabalhar com diplomacia, você tem que fazer a escola Rio Branco, né? Sim. Certo? Para poder se tornar um diplomata, né? Quer dizer, o bacharelado em relações internacionais é um grande passo para isso, né? Sim, Said, a disciplina é conhecida como uma disciplina multidisciplinar, né? Onde engloba fatores, conteúdos, contextos de outras disciplinas também. Temos na grade curricular história, geografia, o contexto da filosofia, sociologia, direito, onde, quando ainda não existia esses cursos, eram esses profissionais que lidavam com questões sociais, geográficas, né, ambientais, filosóficas. Então, não existindo esse profissional, dava-se aí os atributos a outros profissionais. E agora concentrou-se no curso de Relações Internacionais essa série de elementos para
formal internacionalista, como você colocou, né? Isso, como eles têm a capacidade da informação de todas essas áreas, de todas essas ramificações, fica mais fácil, né, para eles, com esse conhecimento, adquirirem aí segmentos para todas essas linhas, eles tendo capacidade de atuarem em todas essas áreas. Bom, então vamos aproveitar que você está aqui, vamos perguntar, né, sobre essas questões do Oriente Médio, né, Líbia, Iêmen, né, Síria agora que agravou nesta semana que passou a situação na Síria, né? Como que você vê essa onda de protestos ali nos países do Oriente Médio? É muito importante também nós colocarmos a questão da democracia, onde nós vivemos em um país que já falamos em democracia há muito tempo, mas só que não existe, não é vivida essa democracia como se coloca na teoria, né? Na prática, às vezes, umas questões de trabalho, por exemplo, e até mesmo de etnias, de preconceitos, a gente faz uma correlação, onde essa democracia não existe. Então é muito fácil para a gente falarmos de democracia onde em um país nós pegamos ali tudo que pronto. Nós mais jovens não vivemos um período de ditadura onde nós pegamos isso já pronto. Então é muito difícil nós pensarmos em viver em um país onde isso não exista, né? A gente vive em um país democrático, embora não tão democrático em algumas questões, mas o difícil mesmo é pensar em um país onde isso nunca aconteceu. Então, essas questões, né, que essas monarquias, não é uma hegemonia, mas sim pessoas que estão no poder há algum tempo, há bastante tempo, faz com que a população fique fora de uma realidade onde ela procure lutar pelos seus direitos. Então, com a comunicação hoje, meios de internet, é tudo muito rápido, a gente pode se comunicar aí com determinado país em menos de um minuto, faz com que seja frustrante para eles, né, para tantos jovens como pessoas mais experientes, viverem em um país dessa forma. Viver em um país onde não exista essa facilidade, essa liberdade cultural, essa liberdade de expressão. E também é uma questão muito importante nós colocarmos como ficaria depois de um presidente, não um presidente, mas um líder ser deposto de um cargo deste, né? O país que estaria ali derrubando esse líder, como ficaria a situação após essa queda? Até porque esses países, né, Renato, eles, a população desses países, no caso do Oriente Médio, e de muitos países do mundo, né, principalmente no Oriente, estão acostumados com líderes, né, certo? O que ocorreu, creio eu, ali, seja que as lideranças não souberam se sustentar no poder, ou seja, ao invés de melhorar as condições de vida da população, né, certo? Não o fizeram e por conta disso estão sofrendo essa onda de protestos e a reivindicação de que deixam poder, né? Então, na verdade, são povos que estão acostumados com um líder, né, mas que seja um bom líder, né? No caso aqui do Brasil, não é muito diferente também, né, certo? E acho que a maioria das nações ficam buscando sempre um líder que realmente consiga atender aos anseios da população. Mas, no caso lá propriamente, como você colocou, com a queda, como que vai ficar a situação política desses países e como que vai ficar em relação às potências, principalmente os Estados Unidos? Said, você colocou um assunto, uma linha, uma ótica de pensamento muito importante, a questão do líder, né? Onde a gente almeja ter um líder para que nós possamos aí exercer nossos direitos, nossos deveres, nossas obrigações também. Mas essa forma de despotismo, né, onde o líder usa a questão da força para estar no poder, é onde eles propriamente ali eles se contrariam, porque se não houvesse essa questão da força, muitas vezes
eles poderiam até, existe ali em algum regime, a questão da satisfação da população, mas muitas vezes pela força. Isso faz com que o povo fique indignado, né? Com tanta força, não exercendo assim essa democracia. Hoje a gente vê muito em pauta a questão da Inglaterra, né? A questão dessa família real, onde a população está satisfeita. Não é uma maioria, mas é bem equilibrado essa satisfação na questão da família real na Inglaterra. Como em outros países também, nós temos outras monarquias na Europa antigas, né? Suécia, certo? E funciona normalmente, quer dizer, o povo se espelha nesses líderes, vamos dizer assim, né? Se espelha onde não há essa questão da força. Sim. Esse equilíbrio do poder é que manifesta com mais frequência. Não é o caso dos povos, dos países, dos governos do Oriente Médio. Está muito longe de ser. Renato, e com relação às correntes migratórias pelo mundo, né? Nós temos muitos problemas com isso. São turcos na Alemanha, né? Africanos também em toda a Europa. Como que está essa questão? Isso tem animado, vamos dizer assim, certas situações de confrontos, de conflitos, ou parece que agora deu uma parada, deu uma estacionada com relação àquele problema de racismo, né, problema de etnias? Como que está isso hoje? Said, eu costumo brincar com os meus alunos que a tarefa deles não serão nada árdua, né? Nada fácil de lidar, que será muito árdua. Então, quando nós estamos dentro de uma sala de aula, nós costumamos conversar que o mundo está acontecendo muitas coisas ali em questões de segundos. Então, essas manifestações, essas rebeliões, esses conflitos que acontecem aí, que estão acontecendo no Oriente Médio, no Norte da África, desencadeia outros problemas, né? Problemas étnicos, problemas esses migratórios, onde nós estamos vendo a questão na Itália, muito preocupante, a questão na França, onde preconceitos começam a nascer, preconceitos que ainda estavam calados, estavam dormentes, eles começam a renascer por essa questão migratória. Nós falamos há pouco em democracia, então é natural nesse mundo democrático que nós preste solidariedade a um povo que esteja precisando, né? E fazendo com que, recebendo esse povo em nossos países, mas muitas vezes isso fica num número muito exacerbado. Então faz com que esses problemas migratórios ocorram como já estão ocorrendo na questão da Europa, onde milhares de pessoas estão indo de forma lícita e até ilícita para que esses países. E importante também dizer que a cidade ela não está preparada para acolher essas pessoas. Então, muitas vezes, elas, com a finalidade de uma vida melhor, elas correm para uma cidade onde elas têm uma perspectiva de vida mais concreta. E muitas vezes isso não acontece. Temos a preocupação com o Haiti, onde uma cidade no norte do Acre, que é brasileira, faz fronteira com o Peru e com a Bolívia, onde centenas e chegando a quase milhares aí de haitianos. É um problema muito grave, onde nossa fronteira, as pessoas entram no Brasil e não têm um controle, só tem a controle da saída. Então nós sabemos que essas pessoas estão no Brasil, mas fazendo o que a gente não tem consciência disso. Até problemas com crianças haitianas está acontecendo aqui. E a preocupação maior até da Polícia Federal é o tráfico
sexual, o tráfico de mulheres, o tráfico de crianças, que podem estar ocorrendo aqui devido a esses problemas migratórios. Por falar já que você tocou no Brasil, está entrando muito estrangeiro no Brasil, né, Renato? Chinês, né, africanos, né? O que está acontecendo? O Brasil passou a ser um país receptor agora, né? Quer dizer, antes, até pouco tempo atrás, nós falávamos que o brasileiro estava indo lá para a Europa, para os Estados Unidos, procurando melhores condições de vida, para o Japão. Inverteu agora, ou seja, o pessoal que está procurando o Brasil? A dificuldade nossa em procurar aí um trabalho fora é muito difícil, até por uma questão de turismo. É muito difícil nós levarmos aí familiares para visitar um polo turístico fora do país. E o inverso não acontece da mesma forma. É uma questão de jurisprudência fora do país que deveria existir, mas não o caso na receptividade nossa, que nós deveríamos tomar precauções, né, com Polícia Federal, com a parte de fronteiras, onde esses problemas que são preocupantes e essa facilidade ao entrar no país que tomam conta dessas dificuldades nossas. Então, realmente, é um problema que foge até desse curso, desses estudantes, desses profissionais, com uma questão já jurídica, uma questão já de polícia. Sim, mas eu digo, Renato, o que você atribui a essa procura pelo Brasil? Ou seja, as condições de vida que melhoraram, daí a razão, ou as condições de vida nos outros países pioraram, certo? Qual o motivo de nós estarmos aí com um fluxo migratório do exterior para cá mais intenso? Said, eu acredito que seja a questão, a dificuldade, o problema em si, né, no mundo, problemas econômicos, problemas sociais, isso sempre existiram e hoje em dia o problema contemporâneo está mais aguçado, está mais saliente. E o Brasil, ao meu modo de ver, essas pessoas que aqui ingressam, né, são pessoas com uma, talvez, não uma responsabilidade, mas pessoas de índoles duvidosas, eu acredito, porque buscam se refugiar no Brasil por essa facilidade em maquiar leis, essas questões que não faltam ainda uma jurisprudência, uma questão de polícia. Então eu acredito que essas pessoas que aqui ingressam sejam pessoas com índoles duvidosas, pessoas aventureiras. Mas tem muitos trabalhadores também, né? Parece que em relação ao ano passado, este ano já dobrou o número de norte-americanos que estão vindo para o Brasil a trabalho, principalmente engenheiros, uma vez que nós estamos com falta de engenheiros aqui no país, né? Certo? Então tem muitos trabalhadores que estão vindo de outros países, como da China, por exemplo, como da África, né? Em busca de trabalho aqui no Brasil, certo? A pergunta é a seguinte: significa que as condições de vida aqui no nosso país melhoraram? Said, você tocou num assunto muito importante, é a questão da qualificação e da especialização da mão de obra brasileira. Essas questões, até uma reportagem recente, parece-me que foi no jornal de quinta-feira, que até nós debatemos isso em sala de aula, foi algumas questões de empresas que estão abaixando até a sua exigência na hora de contratar, por não achar profissional qualificado em determinadas áreas, e essa da engenharia é uma área muito difícil até. Mas até então isso está acontecendo com outras áreas também. E o Brasil hoje é um polo muito atrativo, tanto para as importações quanto exportações, e passa-se a oferecer trabalho para muita gente. E é preciso essa qualificação, que enquanto não houver essa qualificação, o empresário
infelizmente, está trazendo, está buscando essa qualificação, essa especialização em outros povos, em pessoas, em estrangeiros. Ô Renato, e com essas catástrofes ambientais que ocorreram aí recentemente, os tsunamis, né? Na Indonésia, agora no Japão, o terremoto, você acha que isso pode aumentar ainda mais esse fluxo migratório para o Brasil? Sim, Said, como nós já havíamos dito, um problema é consequência de um outro, né? Então, veja só, problemas de conflitos no Oriente Médio, no norte da África, fazem com que floresçam problemas migratórios, aí nós passamos a ter crises ambientais, catástrofes ambientais, que também aumenta nós como uma ausência, um país ausente nesses problemas, só que não impossíveis de no futuro acontecer, futuro próximo ou longo, fazem com que isso também seja um atrativo, né? Um país com uma paisagem exuberante, com ausência de catástrofes, seja mais seguro para um estrangeiro estar procurando trabalho aonde tem a certeza, entre aspas, que vai haver aí uma segurança para a sua família. Então, pode-se sim aumentar essa facilidade, né, de procurar um país onde seja mais tranquilo e seguro para se viver. E a questão da moeda, Renato, interfere nisso? O fato do real estar valorizado, né? Certo? Ou estar se valorizando cada vez mais, interfere nessa procura pelo Brasil? Said, nós estamos passando aí com a questão da valorização do real, eu acredito que um problema interno para as empresas internas, né? Onde passa-se a moeda ter mais poder em relação ao dólar, fazendo com que investimentos aqui fiquem difíceis de ser feito por essa questão, a questão da exportação não ser valorizada. Então, quando temos aí uma moeda interna mais forte que o dólar, prejudicando esse ambiente interno. Então, essa questão eu acredito que não seja muito positiva para essas questões do estrangeiro que venham para cá. Então, é um problema muito grande, muito sério que nós estamos passando internamente por essa valorização. Mas acredito, né, que uma imposição governamental faça com que esse câmbio seja regularizado para que nossas empresas aqui possam respirar e possam nadar aí em mares melhores. Talvez agora eu tenha entendido o que você quis dizer, Renato, com relação aos aventureiros, né? Certo? Seria nesse sentido, ou seja, de que o pessoal está vindo para o Brasil para trabalhar, né? Certo? Até ganhar o seu dinheiro, tudo, e em função até dessa valorização da nossa moeda, retornar para o seu país de origem, certo? Com uma poupança, como os nossos brasileiros fizeram lá no Japão, porque agora, para viver no Brasil, nós tivemos inclusive aí matérias recentes mostrando que muitos estrangeiros, principalmente dos países ricos, né, estão achando os preços no Brasil muito caros, obviamente por conta da valorização da nossa moeda, né, certo? Então seria nesse sentido de pessoas dos países ainda emergentes ou mesmo países pobres estarem procurando o Brasil para fazer o seu pé de meia e depois retornar, quer dizer, tal qual muitos brasileiros fizeram lá no Japão e na Coreia ou em outros países? Said, eu acredito particularmente que exista dois tipos hoje em dia do problema da migração. O problema da questão emergente, que você disse, que é a questão da necessidade extrema de procurar vidas melhores. Essas vidas melhores, para quem não tem nada, como o caso do Haiti, que já fazem 1 ano que aconteceu o terremoto e a situação é gravíssima naquele país, para eles terem 1% de chance melhor, reflete muito na vida daquelas pessoas. Então, esse problema da migração emergente é e o problema da questão digna que eu disse é um outro, onde essas pessoas vêm já com o capital, investem no país e aqui ficam, regularizado ou não, mas de uma forma que eles consigam viver
né, em um país que eles tenham a certeza que não vão caçá-los, não vão ser caçados, já vem com o capital, né? E tem aquele terceiro também que vem procurar um trabalho, que vem já às vezes com um trabalho pronto, por a questão da qualificação, né? Então, o emergente, a pessoa lícita, a pessoa que realmente vem para trabalhar por questões de qualificação e especialização, e essa pessoa que eu coloquei da índole, né, que vem para o turismo. Como o Brasil, infelizmente, ele é visto e a mídia tem colocado ele como uma questão de turista, como uma questão pejorativa, eu acredito, uma questão de fantasia, uma questão de festa, e não é muito aí que nós queremos que nosso país seja visto. Mas essa visão do Brasil já mudou já, né, Renato, creio eu, né? Ou você acha que lá fora ainda os demais países, né, ainda tem essa imagem a nosso respeito? Said, nós temos alguns alunos angolanos na nossa faculdade que quando ocorreu o fato no Rio de Janeiro, né, essa pessoa ter cometido o crime, a barbárie como cometeu, alguns parentes dos nossos alunos angolanos passaram mensagens muito preocupantes, até mostraram para mim em sala de aula, de uma forma que a gente fique um pouco assustado como é visto o país fora, né? Mensagens pelo telefone preocupantes, eles realmente preocupados com os nossos alunos de uma forma que generalizada, né? Isso é um fator que nós não queremos que o Brasil seja visto. Ele está sendo visto de uma forma profissional, de uma forma que as empresas hoje têm se saído muito bem. Essa questão do dólar é aí que nós vamos contornar e as empresas internas vão criar forças aí para superar esse problema, esse desafio. Essa questão da imagem é um tanto quanto relativo, porque se aconteceu um problema como ocorreu aqui no Brasil, aconteceu também nos demais países, inclusive nos países desenvolvidos, Estados Unidos, aconteceu recentemente na Holanda, no shopping, né? Atentados à bomba em vários países da Europa, França, né? Itália, quer dizer, não é só aqui que acontece, né? Todos os países estão sujeitos, né, a esse tipo de situação, inclusive até a gente falando, acho que agora a gente tem que rever, né, Renato, a questão das catástrofes ambientais, porque aqui no Brasil também agora nós temos, né, certo? Tivemos aí fortes chuvas, tivemos, né, sérios problemas aí causados pela natureza, então acho que isso também já não podemos mais falar que é um país aí, né, livre desse tipo de problema, né? Ele não tem essas catástrofes que ocorrem, né? Recentemente tem ocorrido de maior proporção, como o tsunami, como terremotos, mas esse desequilíbrio ambiental está afetando aí o mundo todo de uma forma ou de outra, em uma proporção maior ou menor, todos os países. Essa questão de temperaturas exorbitantes, né, falta, ausência de chuva, faz com que isso seja reflexo também dessas crises ambientais. E isso nos preocupa, isso envolve a agricultura, envolve pecuária, envolve todos os problemas aí relacionados à economia, relacionados à vida em si da população. Tá ótimo, então eu vou lembrar os telespectadores que nós temos um e-mail, caso queiram fazer alguma pergunta ao professor Renato Zapatera, é só encaminhar o e-mail para o seguinte endereço eletrônico, né, iesbenoticia, não é, né, iesbenoticia@tvprev.com.br, que eu redirecionarei o e-mail para o professor Renato, que terá o maior prazer em responder os questionamentos dos telespectadores sobre essa área de relações internacionais. Renato, muito obrigado por você ter vindo aos nossos estúdios, e eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.